Em relação à questão da exigência da companhia, esse é um outro tema bastante polêmico em relação à convivência entre pais e filhos, porque sabemos que muitos pais sentem falta, e naturalmente isso é um sentimento natural, da companhia dos filhos, né? O problema é como a gente cobra esta companhia dos filhos. Essa cobrança ela pode ser feita de uma maneira tranquila, mostrando o quanto sentimos falta da companhia dos filhos, mas por outro lado também pode fazer uso do que se chamam chantagens emocionais, né? Como por exemplo, você não se lembra mais de seus pais, você nos abandonou, coisas dessa natureza e que só trazem um sentimento negativo, né? Só tentam incutir uma culpa e que não resolve o problema da ausência dos filhos no convívio familiar, né? Isso aqui não é a sua casa, não é aqui a sua casa não é um hotel, né? É aquela outra frase que é dita com um tom de rancor, de raiva, tentando dar a entender que o filho só vem para comer, para dormir e tomar banho e etc. Né? Não vai ajudá-lo a trazer para o convívio. Né? São frases negativas. Né? É importante a gente entender essa questão de ter a companhia, mas também está imbuída aí um sentimento de posse, de carência, fruto da ausência dos filhos, mesmo que seja por um propósito positivo, válido, que é a manutenção do convívio familiar. O importante é o equilíbrio na cobrança, né? Mostrar, olha, nós não temos tido oportunidades de estarmos juntos, né? Sinto saudades dos nossos papos, dos nossos programas em família, etc, etc, como uma coisa boa, gostosa, prazerosa e não aquela cobrança de quem tem a obrigação de estar ali fazendo companhia para os seus pais. Não é eficaz e só faz trazer exatamente esse espírito, esse sentimento de obrigação na presença. E isso não resolve. Não geramos filhos para nós. Nós não temos propriedade sobre os nossos filhos. Nós criamos filhos para o mundo, para que eles se desenvolvam, batam asas e voem e tenham sucesso, sejam felizes, né? Criem seus próprios mundos, suas próprias famílias e que essa unidade familiar não se perca, mas que isso não estabeleça uma corrente que prenda o filho à família como uma forma de acorrentamento, como uma forma de cerceamento para ele poder viver a sua própria vida. A gente precisa se acostumar com o fato de que quando eles vão crescendo, eles vão criando vida própria. Já na adolescência, eles vão sair com os amigos, vão ficar muito tempo na rua ou vão ficar na casa dos amigos, eventualmente na própria casa, né? Mas eles estão criando o seu próprio ambiente, criando a sua própria vida, e isso é saudável, né? Então a dica é tornar o convívio familiar como um momento prazeroso, né? Fazer daquele momento da convivência uma coisa gostosa e não cobrada, uma coisa que é vivida de forma espontânea porque se sente falta, porque é gostoso, né? E isso aqui sim que tem o efeito desejado. Um problema seríssimo é o problema da onissapiência, quando pais se comportam como se fossem sabedores de tudo, que não erram, que não cometem medos, que não cometem erros, que não têm medos, né? E aí a frase surge do filho: por que você sempre tem que estar com a razão ao saber de tudo? Isso é uma visão muito ruim do filho para o pai. Não é saudável você se colocar sempre na posição de certo
e nunca dizer desculpa, eu estava errado. Nós não somos donos da verdade, assim como os jovens também não são e às vezes tentam ser, né? Por que precisamos saber de tudo? Qual é o erro em dizer não sei, né? E vou procurar saber? Então, se colocar numa posição mais humana, uma posição em que se permita dizer eu também erro, eu também tenho limitações, eu também tenho medos, e assim por diante. Então, dar uma noção de que nós também temos os nossos momentos de estarmos certos e os momentos de estarmos errados. E saber que existem coisas que são boas ou ruins para todos. Então, esse é um ponto que precisa ser adotado pelos pais para não gerar esse sentimento de onissapiência, até porque isso cria um afastamento. A criança, o jovem diz assim, meu pai é perfeito, ou se acha perfeito, e ele acaba se afastando em vez de se aproximar. É preciso a gente dizer, vamos aprender com os nossos filhos, que mal tem isso. Isso é bonito, isso é legal. Eu já ouvi isso dos meus pais e eu já falei isso para os meus filhos. É uma sensação muito gostosa, tanto para um lado quanto para o outro, né? É bom a gente ser humano e mostrar que erra. E é positivo mostrar que tem medos, angústias e dúvidas. Torna você uma pessoa mais acessível, né? A criança, o jovem, ele vive medos, angústias, dúvidas, limitações, e se ele não vê essas mesmas coisas nos pais, eles vão dizer, eu nasci com defeito, ou com limitações que meus pais não têm, meu pai não sente medo, minha mãe não sente angústia, e isso é ruim. Precisamos nos aproximar dos nossos filhos mostrando quão humanos nós somos também. Ou seja, o comportamento ideal é a transparência e a honestidade. São dois valores importantíssimos na relação com os nossos filhos. Bom, gente, isso parece que é uma síndrome, né, do século, né? Aliás, já vem do século passado e cada vez piora mais, que é a falta de tempo. Todo mundo reclama, não tenho tempo, não tenho tempo. Acho que todo mundo deveria fazer um curso de administração do tempo para perceber que todos nós temos 24 horas como todo mundo, né? E que o que a gente precisa saber é administrar bem esse tempo de maneira que a gente tenha tempo suficiente para todos os papéis importantes da nossa vida. Nós temos uma vida pessoal, né, familiar, social, profissional e até mesmo espiritual, e cada papel desse tem que ter um tempinho para ele, para que a gente possa estar completo dentro do nosso ser. Mas eu trabalho muito. Bom, se você trabalha muito, trabalhar é importante. Agora, se você trabalha demais, significa que os seus papéis de vida estão desequilibrados, porque se você está trabalhando em excesso, está faltando em alguma outra coisa. É preciso criar o equilíbrio, né? Então, não reclame que você não percebeu o que acontecia, ou que não viu seu filho crescer, ou que existe um abismo entre vocês, se falta tempo para você estar em convívio com eles, de entender o que está se passando na vida deles, de saber quais são os medos e angústias, limitações, tudo isso. Para isso precisa de tempo, né? E educar, a gente tem que lembrar, estar presente, acompanhar e amar, tem que estar junto. Se a gente pode amar à distância, mas o amor da presença ali, ao lado, do acompanhamento de perto, esse amor é essencial, esse amor é importantíssimo e precisa ter tempo para os diversos papéis de vida, né? Como eu falei, familiar, social, profissional, pessoal, espiritual e etc. Outra questão importante sobre o conflito das gerações é não fugir do conflito, né? Não empurrar a poeira para debaixo do tapete. Não querer entrar em conflito é gerador de grandes e futuros conflitos. A ausência do tratamento do conflito já gera um outro conflito, porque ele só tende a aumentar.
E a gente sabe que educar não é fácil e precisa ter muita convicção, muita firmeza de propósito, né? Claro, sem carregar a teimosia de poder ser flexível em determinadas coisas e abrir mão de determinados valores, ou não abrir mão de valores, mas aceitar os valores dos outros. Essa tarefa de educação não é fácil. E quando a gente está diante de um problema muito difícil, a tendência do ser humano é de querer se afastar. E não adianta, porque o problema vai continuar lá. E é preciso encarar com coragem e tratar aquele problema para que ele não cresça. E também não adianta bancar o pai ou a mãe bonzinho, né? Não contrariando, deixando de intervir quando é necessário. Esse é o papel do pai, esse é o papel da mãe. Quando você sentir que precisa intervir, intervenha. Claro que há uma forma melhor de se intervir, sem violência, sem imposição. A intervenção não é imposição e nem a violência. A intervenção é você se aproximar e procurar participar do problema, né, com diálogo, com transparência, com honestidade, mas também procurando compreender as motivações, os sentimentos e todas as outras emoções vividas pelos nossos filhos. Então, limites são saudáveis e geram o sentimento de ser amado no filho. E a falta do limite forma pessoas sem caráter, egoístas e que não querem respeitar os outros. Então, nem tanto ao mar e nem tanto à terra, é preciso estar exatamente no ponto de equilíbrio. Isso é uma das coisas mais difíceis de se encontrar, o ponto de equilíbrio, onde está o limite que tem que ser imposto e aonde está o limite do limite a ser imposto. Então, a recomendação é enfrentar a situação quando achar que deve enfrentar e não fugir. A questão do choque com os novos valores, né? Grande parte, né, dos conflitos citados se devem a um único fator, né? A incapacidade de aceitar e conviver com novos valores. É aquela questão, não quero mudar, não vou mudar, o meu valor é o correto, isso está errado, e isso é a pior postura que se pode ter na relação com outras gerações, seja a geração dos nossos pais ou a geração dos nossos filhos. É preciso ter flexibilidade, é preciso mostrar que está pelo menos disposto a ouvir e a aceitar que existe uma opinião diferente, né? E a gente tem que lembrar também que quando os nossos filhos são pequenos, nós somos o quê? Os seus exemplos. O pai fala, filho, cuidado por onde andas. E o filho responde, não se preocupe por onde andarei, pai, pois estarei seguindo os seus passos. Então, dar o exemplo é muito importante. Se seu filho te vê fazendo alguma coisa, ele vai achar que aquele herói que está fazendo aquilo, né, está fazendo certo. E, portanto, cuidado com os exemplos que você dá para o seu filho. Se você fuma, não vai depois reclamar que seu filho fumou, né? Se você pega a pista do acostamento para fugir do engarrafamento, não vá se surpreender se um dia seu filho fizer a mesma coisa ou outra atitude antiética. Nós somos os exemplos para os nossos filhos. Isso é educar. Então, para encerrar o lado dos coroas, vou trazer um poema de Dorothy Law Notes, talvez muitos de vocês conheçam, que diz: as crianças aprendem o que vivem. Se a criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se a criança vive com hostilidade, ela aprende a agredir. Se a criança vive com zombarias, ela aprende a ser tímida. Se a criança vive com humilhação, ela aprende a se sentir culpada. Se a criança vive com tolerância, ela aprende a ser paciente. Se a criança vive com incentivo, ela aprende a ser confiante.
Se a criança vive com elogios, ela aprende a apreciar. Se a criança vive com retidão, ela aprende a ser justa. Se a criança vive com segurança, ela aprende a ter fé. Se a criança vive com aprovação, ela aprende a gostar de si mesma. E se a criança vive com aceitação e amizade, ela aprende a encontrar amor no mundo. Uma belíssima reflexão, não é mesmo? Para as nossas vidas e como que nós, né, nos relacionamos na educação dos nossos filhos, né?